Saudações do Crente Docente, passando aqui nos stories para a gente passar aqui uma informação interessante, né? Tive em contato ainda há pouco com um dirigente de escola dominical de uma de nossas igrejas, conversando acerca de algumas adaptações que é necessário às vezes a gente fazer quando nós vamos ministrar, né? Dependendo da lição, a gente precisa fazer alguma adaptação. E o que acontece? Neste trimestre, diferente de outros trimestres, a gente teve a lição de número 2 que caiu numa Santa Ceia. Isso significa que em nossa igreja não houve a ministração direta dessa lição de número 2. E o tema da lição de número 2 é um tema, sim, muito importante, porque trata sobre a obediência produz maturidade. Então, em regra, essas igrejas elas não tiveram a ministração dessa lição. E aí, o questionamento dele era se a lição de número 4, que vai ser ministrada neste domingo, etapas da maturidade de Eliseu, poderia ser mudada. Então, a resposta foi na seguinte linha. A gente segue o cronograma da revista e deve ser respeitado o cronograma da revista para que haja uma regularidade. Qualquer igreja que esteja com essa revista, ela mantenha sempre a lição na semana condizente, né, com a data condizente da ministração daquela lição. E aí eu falei sobre a ideia de que o professor precisa ter habilidade para poder fazer as inserções, adaptações nas lições. E aí vamos lá, vamos aqui a dica. A dica é a seguinte: a lição de número 4, ela trata sobre a vida de Eliseu e mostrando ali etapas da vida de Eliseu e como que isso está relacionado à maturidade em cada uma das etapas da vida de Eliseu e abordando assim o tema central, né, da revista, que é maturidade cristã. O que a gente pode fazer numa situação como essa? Já que a gente não teve a oportunidade de ministrar a lição de número 2 por conta da Santa Ceia e fala sobre obediência, que é um tema muito importante quando o assunto é maturidade, o que dá para fazer? A própria estrutura da lição de número 4, ela é quase como uma pregação. Então, o que pode ser feito? Você pode condensar esses pontos, né, da lição, esses tópicos da lição, de maneira sucinta, relacionando as etapas da vida de Eliseu com a temática maturidade, de maneira mais sucinta e de maneira a abordar essa ligação direta com a vida do personagem e o tema maturidade, deixando um pouco a parte biográfica mais densa da vida do personagem. Você não precisa abordar ali toda a vida do personagem. Então o que acontece? Não é uma aula de biografia sobre a vida de Eliseu, é uma aula onde a vida de Eliseu pode ser abordado com o tema maturidade. E fazendo essa condensação do conteúdo, o que vai acontecer? A sua aula, obviamente, em 20 minutos você consegue fazer isso. E a outra parte da aula você pode, inclusive, fazer uma ponte com a obediência, né, que é a temática da lição de número 2, correlaciona com essa lição de número 4. E desta forma você faz o quê? Uma ligação entre o tema da lição 2, que é obediência produz maturidade, com a lição de número 4, que trata sobre a vida de Eliseu. Dessa forma, é como se você estivesse praticamente ministrando duas lições em uma, com um poder de síntese, com um poder de coerência, fazendo com que os seus alunos não percam o conteúdo da lição de número 2 e você não avance ou faça qualquer tipo de mudança em relação ao cronograma da revista, e isso é muito importante. Eu espero que essa dica aqui tenha sido importante, né, para quem recebeu a dica ainda há pouco aqui a pessoa que fez contato comigo, e para você que está aqui nos acompanhando no Crente Docente. E queria dizer para você também que dicas como essas aqui que a gente está tendo agora, elas são passadas nos nossos eventos que fazemos trimestralmente, sempre antes de começar o trimestre. No Crente Docente, nós fazemos eventos acerca das temáticas da revista. Nós já fazemos isso já há alguns trimestres e é um conteúdo exclusivo para quem faz parte da sala VIP do Crente Docente ou para aquelas pessoas que adquirem esse material exclusivo. A gente faz um vídeo com mais de 3 horas abordando os pontos mais importantes para ministrar cada uma das lições. São 3 horas de análise das 13 lições, onde a gente dá dicas de abordagem, dicas de adaptações
como essas e também dicas de como você pode preparar esse conteúdo, aproveitando ao máximo aquilo que o comentarista coloca na revista, o que a editora faz aqui em relação ao tema, mas também trazendo para uma realidade prática daquilo que você vai fazer na sua aula. Isso é muito importante. Você que é professor de escola dominical, continue nos seguindo, continue nos acompanhando, e toda vez que tiver um evento desse, a gente faz a valores, digo eu sempre que são valores simbólicos, por conta do conteúdo que é disponibilizado, mas que vale muito a pena. A ideia é a gente manter um relacionamento por aqui, para poder a gente se preparar cada vez melhor para a nossa ministração, para o nosso desempenho, para o nosso ministério que Deus tem nos confiado, tá bom? Deus abençoe, saudações do Crente Docente, uma ótima aula para você no domingo.